Você sabe quais são as 4 competências para a recuperação? Bem, essa é uma adaptação das 4 competências do futuro, mas que quando você estuda, você começa a ter uma ideia de como elas são importantes e quantos de nós não temos isso como regra. Eles se referem a isso como 4 Cs, ou seja, comunicação, colaboração, criatividade e crítico, pensamento crítico. Esses são os 4 Cs das habilidades ou das competências para a recuperação no futuro. E como é importante isso, como isso tem a ver com a gente? A gente tem muita informação, a gente sabe disso. Hoje, com o Google, a produção de informação é muito grande, mas a gente não tem uma certeza daquilo que se falam tanta coisa, principalmente com relação à recuperação. Cada um tem uma ideia e as coisas geralmente são atrasadas e não são atualizadas. Isso dificulta a recuperação, que é tipo você quer usar algo, quer melhorar algo, mas não encontra a ferramenta adequada. Então é importante a gente ter uma ideia disso, se no dia a dia eu estou tendo isso. A comunicação tem a ver em comunicar o problema. Eu me comunico bem com as pessoas a respeito daquilo que está passando na minha vida, ou eu sou um poço fechado, né? E as emoções ficam comigo e eu não me comunico. Isso é muito. Não que eu tenha que sair por aí falando com todo mundo a respeito da minha vida pessoal. Não é bem essa questão. Mas será que, na medida do possível, eu encontro alguém para poder falar a respeito daquilo que está me incomodando muito? Ou eu, quando tenho essa possibilidade, eu vou usar, né? Qualquer substância ou me comportar, fazer algum comportamento obsessivo para poder fugir de mim mesmo. A comunicação é importante por isso. Se eu não me comunico, eu não me conheço. Fazer quando eu digo comunicação, é comunicação interna. Comunicação falando a respeito de mim, do que eu penso, das coisas que estão me incomodando, que estão me chateando muitas vezes, das coisas que eu não gosto. A vida é muito curta para me parar e não prestar atenção nisso. A outra coisa é a colaboração. Se nós não, essa pandemia, toda essas coisas que a gente está vivendo, está sendo uma boa para a gente entender que não dá para ser, nós não vivemos numa ilha. Por mais que eu tenha as condições mais boas financeiras, dinheiro, carro, posso fazer tudo bem que eu quero, isso não tem muito, não está surtindo muito efeito, isso não está me dando tesão com a vida, ter tudo isso, né? No tempo de rede social, de Instagram, essas coisas todas, a gente evoluiu muito na imagem, mas no conteúdo. Então a colaborar em todos os sentidos, né? Talvez, e nós às vezes vivemos vidas tão secretas e tão reduzidas a nós mesmos, com a preocupação tão grande com o nosso bem-estar, que às vezes o uso faz isso, né? O meu interesse, o meu prazer está acima de tudo. E às vezes eu passo por cima de um monte de coisa e depois eu falo, e aí eu começo a me sentir mal. Pode acreditar, todas as vezes que eu estou me sentindo esse vazio e essa incoerência comigo mesmo, é que a colaboração não está havendo, eu não colaboro. Colaborar em todos os sentidos, né? Doação, de amor, de atenção, Como é que uma pessoa usando droga vai colaborar com alguém? Não vai, ela vai colaborar com preocupação, vai adicionar mais desordem no universo. E aí não tem jeito, a natureza se encarrega de mostrar que está errado. E vem isso de várias maneiras. Vem às vezes do vazio espiritual que a gente sente, toda aquela dificuldade. O terceiro C é criatividade. Essa é fundamental, né? Porque se você tem criatividade, se eu tenho criatividade, eu mesclo meditação com respiração e vou tentando arrumar as coisas que vai fazer efeito para essa máquina, para o hardware funcionar, entendeu? Porque às vezes o software está rodando com um monte de ideia furada mas eu não cuido do hardware e não tem jeito. Ele fica bugando toda hora, né? Então essa talvez seja uma jogada legal. Atividade física. Há uns cientistas, acho que é suíços, não sei, eu já vi que todas as doenças elas têm fundamento ou no comer demais, no beber demais, no estresse. Parece que essas são as 3 causas, os pilares de qualquer doença. Isso é
responsável por 80% das doenças. Tem mais uma coisa que eu não me lembro, mas de todo modo, comer demais, beber demais e estresse é o fundamental a gente ter uma ideia disso. E como é que eu mudo isso? Com criatividade, né? Tem uma série de coisas hoje que eu tomo água, por exemplo, solarizada. Eu fui lá ver por que os caras tomavam água solarizada. Eu acredito naquilo. O sol tem toda uma energia, eu tomo e me sinto melhor. Eu acho que essa criatividade é isso, você está aberto a mudanças. A única constância é a mudança, né? Então, se eu não estou mudando, tem algo errado. E a criatividade faz isso. O pessoal da área de tecnologia, que cria inovação, criam as coisas, eles costumam dizer coisas disruptivas, ou seja, rompe. O Uber foi assim, né? A criação do Uber num dia transformou todo mundo em motorista de táxi, né? Isso é disrupção. E a gente tem que trazer isso para a recuperação. Como é que eu trago? Como é que eu como eu tenho criatividade para romper e fazer algo diferente a cada dia? Porque isso vai me estimular. Senão eu vou voltar a ser o mesmo, não tem jeito. O pensamento crítico é o último, né? Então, o pensamento crítico é eu ter uma noção do que está acontecendo para mim não ficar entrando muito de vida. Hoje a gente vive muito numa situação, as coisas os ambientes estão muito polarizados. Ou o cara está num extremo ou está no outro. E da recuperação também é assim, né? Então o cara fica, eu fumo maconha ou cheiro cocaína? Se eu estou fumando crack, será que se eu fumar só maconha, será que vai dar certo? Será que... um bagulho que eu não consigo entender, né? Eu consigo entender, desculpa, isso foi expressão. Dá para entender sim, né? Idiotice isso, entendeu? Eu já tive isso, agora eu vou falar assim, não entendi, o cara tá... É claro, quando eu tava aqui fumando maconha, eu queria cheirar cocaína. Depois de cheirar cocaína, eu comecei a usar crack, eu queria só... Então, era sempre umas alternativas, eu nunca queria tá sem usar nada, isso não funciona. E agora eu tô dando mais de... como pode isso? Pode tudo. Quando o cara está numa dependência química, pode tudo, né? Entender isso é um bom começo para começar a recuperação. Então fica a dica. Essas 3 recomendações, essas 3 competências: comunicação, colaboração, criatividade e ser crítico no pensamento, a crítica no pensar, coisas fundamentais de habilidade para ter recuperação. Se você não tem essas habilidades, vai atrás, procura prestar atenção nisso. Se tiver alguma dúvida, me dá um toque aí que a gente tenta trocar uma ideia, porque eu também estou nessa jornada aprendendo a recuperação, ok? Forte abraço, até mais, a gente se fala aí.